Ísis, para Moloque, para qualquer um. E poderia se dizer também que era para Deus, ou o Criador, né? Quando se oferecia também, não só frutas, mas animais mortos, como hoje, é um escândalo para o evangélico, quando passa perto de uma encruzilhada e vão a macumba. É verdade. Eu creio que não deveria se escandalizar, porque essas práticas são as mesmas que se praticavam no passado para o Criador. Salomão, uma vez, amada, matou milhares de vacas quando ele anunciou a inauguração do templo. E no dia e na semana da inauguração do templo, ele matou milhares de milhares em sacrifício. Eu pergunto, será que foi para o Criador do céu e da terra? Então as pessoas faziam esses altares e ali poderiam colocar frutas, como hoje no Espiritismo, poderia colocar ali um animal, como hoje no Espiritismo, e colocava até o que hoje não se vê fazer, pelo menos a olhos assim, que é colocar filhos. Essas práticas que se faziam, do mesmo jeito, uma hora a pessoa mesmo dizia, olha, essa é para o Criador, porque eu sirvo ao Criador. Ou essa é para Baal, eu sirvo Baal. Mas a prática era a mesma, sendo que o Criador não pediu nenhuma dessas práticas. É isso que você deveria saber. O Criador não te pediu nenhuma oferta, nem um sacrifício, nenhuma oblação, não pediu que você fizesse nada físico para Ele, nem o trabalho de se deslocar de um local para ir em outro em busca dEle. Nós devemos buscá-lo no entendimento, né, amada? Ou, se você preferir, no espírito. Tá certo? Qualquer dia nós vamos falar bastante aqui, porque as pessoas deveriam saber também sobre essa questão do espírito, né? Do espírito do Criador, do espírito nosso, né? Sim. Esse entendimento dessas coisas. Pode falar, Maria. Sim, e por isso ver que é algo totalmente na contramão da Escritura, né, do que está escrito, que todos fazem isso, não é? Exatamente. Independente da religião que a pessoa pertence. É uma coisa comum. É comum fazer algo para uma divindade. Exatamente. É comum você dispor de uma coisa física ou do seu próprio físico para bater palmas, para cantar, para gritar, para falar, qualquer coisa em conjunto ali junto com pessoas. Como é comum também dar dinheiro para as divindades. Na Roma antiga, as pessoas davam ofertas de dinheiro para as divindades, entregava lá no templo. Então essa coisa de dar dinheiro para Deus, né, ou para deuses, sempre existiu. O que eu estava dizendo aqui, amado, e quero complementar com a questão da pessoa, por exemplo, ir na feira, e ser um costume normal de ir na feira, um costume de ir no teatro, no futebol, no cinema, né, o costume de ir nesses locais, e também o costume de ir no local para adorar a Deus, são costumes que o mundo apresentou. Mas eles são contrários ao que o próprio Criador do mundo, do céu, da terra, do universo, deixou escrito para nós através da Santa Escritura. Sim. Quando nós lemos a Escritura de forma descontaminada, nós vamos ver que quando os profetas falam, eles falam claramente sobre isso. Quando o Salvador fala claramente sobre isso. Quando os discípulos falam claramente sobre isso. Agora, quando vemos as narrativas das práticas de Salomão, das práticas de Davi, aí você tem das duas uma. Ou há contradição no negócio, ou então esses dois não são dignos de credibilidade como homens do Criador, que fazem a vontade do Criador e dos quais nós devemos imitar. Entende, amada? Aí a pessoa tem que escolher com qual das duas fica. Porque se disser, esses homens são homens que têm práticas de acordo com as coisas do Criador, é só abrir a Escritura e você vai ver então que tem muita contradição. Davi até mesmo autorizou o sacrifício de gente. E diz ele que era para o Criador, amada. Tá certo? Isso é estranho. Então, minha rica, eu creio que você deveria saber que nós estamos exibindo. É importante que a pessoa perceba que as coisas do Criador que Ele nos pediu, elas não têm a ver com exercício físico de maneira nenhuma. Nem em função de com o nosso físico, nosso corpo, bater palmas ou cantar ou qualquer coisa, nem caminhar para certos lugares, para buscar Ele no local físico como se Ele fosse um homem, e não o ser onipresente que Ele é. Entende, amada? Sim. E muito menos de poder com essas mãos oferecer coisas a eles. Assim eu creio que as pessoas entenderam bem que aquelas práticas que se faziam
naquele templo de Salomão e posteriormente no templo de Herodes, eram práticas religiosas que o Criador também nunca pediu. O que ele repete exaustivamente pela boca dos profetas é que ele não folga com sangue de animais, com holocaustos, com oblações, com aquele derramamento de sangue, né? Então, eu penso o seguinte, quando nós temos a visão correta, de acordo com o que está na Escritura, isso nos passa uma certa responsabilidade. Porque agora nós temos que decidir continuar trilhando no caminho que vinha trilhando, como se nada aconteceu, como se não tivesse agora sabendo de nada novo, ou tomar uma posição e mudar de atitude. Entende, amada? Esse momento é um momento que o livre-arbítrio que o Criador nos deu, ele deve aflorar, né? Ele deve tomar forma, porque essa é a hora de exercê-lo. Assim, amadinha, eu penso que quanto a essa questão, principalmente do culto que se presta, eu creio que as pessoas, através desse trabalho, já estão bem cientes. Shaul disse, o meu culto que eu presto ao Criador, ele é, na Bíblia Ferreira de Almeida, racional. Na Vulgata, em espírito, ou seja, no entendimento. Espiritual. Tá certo, amada? Não tem nenhuma reação de atividade física de modo algum. Até porque é muito comum você ver pessoas fazendo as mesmas coisas para inúmeras divindades diferentes. E o nosso Criador não é um desses que estaria tipo numa fila esperando a vez de alguém fazer por ele. Por ele, exatamente. Ele não requer nada. Quando diz nada, é nada, muito menos dinheiro das nossas mãos. Podemos saber que novo ensino é esse que está nos anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que são muito religiosos em todos os aspectos. Pois andando pela cidade observei seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de alguma coisa. Porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só, ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra. E tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar, Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo. Embora não esteja longe de cada um de nós.